Temos aqui conversado sobre este livro que eu lancei pela Edições Loyola, Viver, Conviver, Evoluir, os 10 níveis de realidade e de conduta. Já temos analisado alguns desses níveis. Nós vimos o nível 1, que é o nível das coisas, e logo a seguir vimos o nível 2, que é o nível do encontro interpessoal. Depois o nível 3, que é o nível dos valores, o nível axiológico, o nível da ética. E vislumbramos o nível 4, que é o nível da transcendência. É claro que existe uma transcendência de um nível positivo para outro. Do nível 1 para o nível 2, nós transcendemos do mundo das coisas para o mundo pessoal, para o mundo das relações. E depois transcendemos do nível 2, do nível das relações interpessoais, para o nível 3, que é o nível da ética, em que os valores nos fazem exigências que vão contribuir e vão dar suporte, solidez às relações do nível 2, relações essas do nível 2 que nos dão discernimento sobre o modo como nós devemos usar as coisas. Uma coisa são as coisas, outra coisa que não são coisas são as pessoas, e outra coisa que também não são coisas são os valores. E com isso nós vamos estabelecendo um critério de conduta. Eu sei como agir no nível 1, o nível justo, o nível acertado. No nível 1 é o de usar as coisas, claro, sem maltratar as coisas, né? Sem quebrar as coisas, sem utilizar de maneira irresponsável as coisas. O nível 2 corresponde a uma conduta de respeito, de solidariedade, de amizade, de diálogo. O nível 3 pressupõe uma outra relação, em que os valores vêm ao meu encontro e eu preciso incorporá-los na forma de virtudes. Eu preciso deixar que os valores me moldem, que os valores me ensinem, que os valores me transformem num ser humano melhor. E aí deparamos com uma pergunta: de onde vêm os valores? De onde vêm? Eles vêm de mim mesmo? Se eles viessem da nossa própria realidade humana, digamos assim, nós poderíamos negociar os valores, poderíamos relativizar os valores. E de fato existe algo de relativo nas culturas, nas éticas, de modo que não existe uma total coincidência de valores. Mesmo entre pessoas, você pode entender que há pessoas que adotam uma certa tábua de valores que nem sempre são realmente valiosos, embora ela própria se considere ética, se considere correta. Por isso é preciso, e a gente sente essa necessidade, de uma outra instância, de uma instância em que os valores não sejam relativos, em que haja um fundamento maior que dê aos valores uma permanência e uma força que independa dos nossos quereres, que independa das nossas vontades, muitas vezes marcadas por limitações e até mesmo por visões distorcidas da realidade. Esse nível 4 é o nível do absoluto, é o nível do sumo bem, é o nível da verdade, com V maiúsculo, é o nível da divindade, porque é de uma instância divina que os valores procedem. Claro, muita gente não vislumbra o nível 4 como um nível que vale a pena existir. Né? Pessoas que praticam um ateísmo consciente ou praticam, sem ter consciência, uma espécie de ateísmo em que Deus não tem nada a ver, se é que existe, né? Deus não tem nada a ver com a nossa realidade. Deus está despregado, está deslocado da realidade. Existe a realidade humana e nós fazemos o que queremos, né? E existe a realidade divina que a gente pode até ter algum tipo de relação, mas é uma relação quase que de nível 1. Eu vou usar a Deus, eu vou recorrer a Deus quando eu precisar dele, mas ele não vai ter muita interferência
no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. É, é difícil realmente quando o nível 4 não é compreendido como uma realidade real. E qual é o tipo de relação que nós podemos ter com o nível 4? É uma relação de criatura para com o Criador, uma relação de reverência, uma relação de temor, muitas vezes, em que de fato o divino, o sobrenatural, tem sobre nós uma força e nos espanta e nos incomoda e vem, muitas vezes, nos surpreende. Essa situação nossa de seres humanos, né, diante de uma instância absoluta, muitas vezes pode ser assustadora, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser e é também um nível 4, uma instância que nos dá um novo alento, que nos dá uma nova força, né? Além daquela energia que nós recebemos da ética, dos valores, nós podemos deparar com uma energia superior que nos dá fé, que nos dá esperança, que nos dá fortaleza, que nos dá capacidade de enfrentar o dia a dia, os problemas cotidianos, as dificuldades pessoais, as nossas inclinações, né, muitas vezes desumanas, aquela voz, né, que também existe dentro de nós, uma voz que nos puxa para baixo, né. O nível 4 é riquíssimo, porque se nós olharmos bem para a realidade do nível 4, vamos perceber várias propostas religiosas, várias propostas de filosofia transcendental, de filosofia sobrenatural, muitas vezes conflitantes, é verdade. Há pessoas que acreditam num certo tipo de divindade, mas há também um denominador comum interessante. Na maioria das vezes, as pessoas acreditam numa força divina, numa energia, podem chamar assim, de energia divina, de um Deus, ou até mesmo de um mundo que é ele próprio divinizado, né? O próprio mundo estaria repleto de deuses. O nível 4 é, portanto, o nível da transcendência que nos remete à divindade. Nós aqui no Ocidente estamos marcadamente determinados pela tradição judaico-cristã. Também no Oriente nós vamos encontrar outras possibilidades, outras interpretações, mas sempre há, como eu disse, um denominador comum, algo que nos indica a existência de uma divindade, de uma transcendência absoluta, e é dessa transcendência que vem os valores com as suas exigências, valores esses que se tornam também necessários para que o nível 2 aconteça, nos humanize, e que, por sua vez, também tem a ver com o nível 1, porque a criação divina, a criação das coisas, das realidades, também nos compromete de modo que nós sejamos os colaboradores desse nível 4, para que o nível 1 não seja ferido, para que o nível 1 não se perca. A base material não está desligada do fundamento sobrenatural. Quando eu consigo vislumbrar e organizar mentalmente e existencialmente essa relação entre o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, eu vou buscando uma harmonia entre dois extremos, mas são dois extremos que se encontram, né? Nós próprios, como seres humanos corporais, físicos, nós não somos seres sem corpo, nós temos uma dimensão nível 1, vamos encontrar no nível 4 uma justificativa, uma resposta para essas perguntas que nos perseguem, né? Que perseguem a humanidade desde sempre: de onde eu vim, quem sou eu, para onde vou, o que vai acontecer com o meu corpo, o que vai acontecer com a minha alma, o que vai acontecer com a minha consciência, será que a morte é a última palavra? Será que existe algo além, né? Esse além-mundo, esse além-túmulo que dê ao aquém, ao aqui e agora, um sentido? Porque, claro, no nível 3 eu encontro um sentido para viver. Eu sou adepto de uma
de uma filosofia ética, eu sou adepto de um tipo de comportamento e eu sou fiel a esse comportamento. Mas sempre vem de novo uma inquietação existencial, uma inquietação religiosa, e é o nível 4 que vai responder a isso. É o nível 4 que vai nos dar alguma esperança de que os meus esforços éticos não vão acabar aqui. Por mais que eu me sinta realizado e feliz por ter sido coerente com a minha maneira de viver, procurando sempre o melhor, procurando fazer o bem, a morte é uma grande interrogação. E daí? Né? Será que os bons e os maus terminam todos na horizontal, terminam todos a 7 palmos abaixo da terra? Será que não existe algo além, uma justiça divina, além da justiça humana, com todas as suas falhas, mas não haverá uma justiça divina que traga uma recompensa definitiva? Essa recompensa, essa ideia de um julgamento para além do tempo, está presente em todas as grandes religiões. Né? Portanto, o nível 4 é o nível dessa transcendência divina. Ela é uma decorrência da reflexão, ela não é uma imposição de instituições. Podemos e devemos observar e discernir e criticar as instituições religiosas quando elas ferem o próprio nível 4, quando ferem o próprio nível 3, o nível 2 e o nível 1. Quer dizer, uma instituição religiosa materialista, uma instituição religiosa que fala mais do nível 1 do que do próprio nível 4 e que não vive corretamente o nível 3 e o nível 2, evidentemente que essa instituição religiosa não é nível 4. Ela vai ser menos 1. Ela vai manipular os seus fiéis, vai manipular os seus crentes. Ela pode ser menos 2, né? Na medida em que ela humilhe e que ela até chegue a destruir, né, a identidade de uma pessoa. Né? Os fanatismos religiosos estão no nível menos 2. Porque muitas vezes o que se vê no fanatismo é que, em nome de Deus, em nome da divindade, em nome desse suposto nível 4, opera-se uma desumanização e uma perseguição às pessoas, uma destruição de famílias, uma destruição de consciências. Vejam, é interessante isso, né? Nós estávamos caminhando para o nível 4 e, de repente, podemos falar sobre não só o nível menos 1, que é o nível em que as pessoas começam a ser tratadas como objetos, mas até no nível menos 2, em que, além de serem tratadas como objetos, as pessoas começam a ser feridas na sua dignidade. A reflexão vai prosseguir, nós vamos continuar conversando sobre o nível 4 um pouco mais. Podemos também já começar a descer a ladeira, né? Pensando no nível menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Mas também temos que evoluir, né, para o nível 5, e será sobre este nível 5 que poderemos conversar numa próxima oportunidade.